turminha de segundo. E aí, bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, viu? Gente, olha, a gente estava falando em nossa aula sobre ruas, né? O tema da nossa primeira aula foi sobre ruas. E aí a gente olhou, vocês viram, na matéria de geografia, na página 2 e 3, tá? Ó, vocês viram aqui uma rua, exatamente. Nós temos aqui o desenho, a imagem de uma rua bem colorida, bem legal. E foram feitas algumas perguntas, que é justamente para tentar tirar de vocês o seu conhecimento, o seu conhecimento primário, né? Aquele conhecimento que você já tem, já entende, ok? E assim, que não chegou a questionar, mas aqui eu vou aproveitar o momento e vou falar de algumas situações que a gente encontra. Nós temos aqui duas pessoas conversando, nada demais, normal, um pássaro, uma criança com seu cachorrinho, enfim. Nós temos a faixa de pedestre, né? É interessante por quê? Porque eu estou, assim, repondo essas situações. Porque, por exemplo, eu sei que muita gente, onde moram, não vai ter faixa de pedestre, né? Não vai ter. Onde vocês moram, provavelmente, talvez não, algumas ruas, a grande maioria nas nossas ruas de Bom Conselho, não terá semáforo. Algumas têm, são poucas, tem, mas a grande maioria não, né? O semáforo, que ajuda com que os pedestres e os motoristas possam circular com mais cuidado, né? A faixa de pedestre, que é bem marcante aqui no desenho, ela pode também servir para duas coisas. A primeira, logicamente, para que a gente possa se deslocar de uma calçada para outra, sem ter o medo que algo possa nos acontecer. E, por acaso, não é uma situação como essa, ela pode nos servir como ponto de referência. Sim, pois é. Eu digo assim, o endereço da minha casa é Rua José do Amaral, um exemplo. Então, mas a Rua José do Amaral, ela é comprida, ela é enorme. Então, quando eu dou o número da minha residência, já facilita, não facilita? Quando eu digo assim, olha, a cor da minha casa é essa, vai facilitar? Vai facilitar. Quando eu digo assim, olha, tem como referência um poste, um semáforo, tem uma faixa de pedestres, tudo isso serve como ponto de referência. Por isso essa casa verde aqui, bem bonita, bem legal, com duas pessoas conversando. Temos aqui o poste, temos aqui a faixa de pedestres, que nos dá um foco, nos mostrando que pode sim nos servir como um ponto de referência. Ou até mesmo a gente poder dizer, olha, eu moro do lado esquerdo, do lado de cima sendo o esquerdo, do lado de baixo sendo o direito. A lateralidade, lembra que a gente falou, que a gente trabalhou um pouco bem antes? Pois é. Saindo daqui e saindo da atividade que vocês fizeram, que é para justamente entender o que vocês têm como noção, a gente vai para a página seguinte, ó. Página extra, página 4, tá? Vocês abram aí, por favor. Agora a gente vai conhecer um pouco mais em detalhes das ruas, porque ruas a gente tanto tem uma diversidade de nomes para que elas possam ser conhecidas, para que você tenha como seu endereço, como também elas são feitas de diversas maneiras, né? A gente sabe bem que nem todas as ruas são bem calçadas ou bem pavimentadas, tudo isso contribui. Então, o que é que a gente tem que descobrir? Tem que entender que existem ruas calçadas com paralelepípedo. Que nome comprido, tia! Mas é isso mesmo. Tenta falar pra tia daí. Paralelepípedo. Isso. E o que é paralelepípedos? Gente, são pedras. Bom Conselho, a grande parte da cidade, nossa cidade de Bom Conselho, você vai ver que são aquelas pedras bem quadradonas assim, que são bem fincadas no solo. Ó, quem chegou.
São bem fincadas no solo e deixam o nosso solo, que seria o solo de terra, calçado. Facilita para que possamos nos deslocar a pé, como também se estivermos de carro, de moto, de bicicleta, facilita. É um modo mais tradicional, mais grosseiro, mas continua sendo uma forma de se calçar, de pavimentar uma determinada rua. Imagino, acredito, que a sua rua deva ser assim. Mas, se não perceberam, tem muitas ruas aqui no concelho que já estão sendo calçadas. Como assim calçadas, tia? Ou seja, elas estão sendo asfaltadas. A palavra seria melhor colocada, asfaltadas. Esse asfalto é uma mistura de, vamos dizer assim, que chamam piche, que é um produto grosso, parecendo uma cola, que ela é bem aquecida, tá, gente? E com algumas pessoas trabalhando com a máquina certa, ela é espalhada por esse paralelepípedo, e aí essa rua fica toda asfaltada, fica bem lisinha. Pois é, aquele tremor que a gente passa às vezes nos carros, quando a rua é calçada com paralelepípedos, o asfalto faz com que esses tremores saiam e fique toda a rua lisa, né? Assim, lisa na forma de dizer, né? Isso facilita, logicamente, para quem está dirigindo, para quem anda de moto, de bicicleta. Por quê, tia? Porque, vejam bem, o paralelepípedo às vezes provoca os tremores nos carros, às vezes ocorre de ter alguns buracos, e isso para quem é dono de carro sofre depois, porque tem que fazer manutenção, né? Mas enfim, então nós já conhecemos rua com paralelepípedo, rua asfaltada, que é essa que eu te disse, tá? Nós temos também ruas bem largas, mais estreitinhas. Tenho certeza que você já deve ter visto inúmeros modelos de ruas por onde você já deve ter passado, porque realmente tem essa diversidade. Nós temos ruas de terra, exatamente. Como assim de terra? Sim, que elas não são calçadas. Por exemplo, às vezes você mora em uma rua que no momento ainda não pôde ser calçada, ou conhece um coleguinha que ainda mora num bairro que ali ainda não foi calçado, certo? Ou seu amigo, seu primo, seu irmão, não sei, mora numa fazenda, num sítio, e você faz esse percurso para chegar lá, e esse percurso é de terra. Ele está no solo normal, natural, mas é de terra. Agora, se vai ser estreito ou largo, isso vai variar muito de lugar para lugar, tá certo? Olhem, vejam bem, aqui nas imagens eu quero que vocês olhem para o livro. Eu mostro aqui, mas a ideia é para que vocês possam realmente ver no livro de vocês. Porque nós temos várias situações. Nós temos uma rua bastante movimentada, tá? E essa rua, o que é que diz a respeito dela? Primeiro, se a gente observar, ela é bastante larga, né? Como a avenida, muito parecido com a avenida, quando vocês estão chegando para a escola, para a Educandário. Ela é bastante larga. Nós vemos aqui alguns prédios, né? Logo se percebe, muitos prédios. Pontos comerciais, sim, ó, logo embaixo a gente vai ver que há diversos pontos comerciais. Existe um movimento tanto de carros como de pessoas. Essa foto aqui, ela é em São Paulo. Foi tirada em 2017. Então vejam bem, a gente às vezes pode até não conhecer, não ter ido, não ter tido a oportunidade de viajar para um lugar assim, mas as imagens, tanto da internet como dos livros, nos informam, nos mostram a realidade. Então, ó, essa rua daqui. Será que Bom Conselho tem alguma rua parecida com essa? Se fosse para me dizer que teria, eu ia dizer a avenida, nossa avenida, né? Mas ainda assim ela não é tão movimentada como ela, né? Aí nós temos outras ruas aqui, ó. Algumas ruas são estreitas, com paralelepípedos, muitas moradias, pouco movimentado de carros e de pessoas.
Olinda 2018. Já ouviram falar? Olinda eu sei que vocês já ouviram falar, mas nas ladeiras de Olinda, pois é, provavelmente essa daqui seja uma imagem das ladeiras de Olinda, onde o pessoal desce pulando frevo, carnaval, daquele jeito. Então, ó, vejam bem, olha a diferença, olha a situação. Nós temos aqui uma rua que ela é mais comercial, ela realmente, quando ela foi, digamos assim, não vou dizer que ela foi construída, mas logo no início, provavelmente, essa situação aqui, ela já foi destinada para realmente revender, para o consumo das pessoas, para as pessoas virem comprar. E assim ela continuou se tornando. Desde então ela não deixou de ser, não deixou de manter esse fluxo, né? Ela, do seu início até o final, ela continuou da forma como ela hoje ainda se encontra. Já aqui nós temos uma ladeira, se você olhar direitinho você vai ver como uma ladeira. E nós vamos ter já uma rua mais estreita e com casas. Nós não temos mais pontos comerciais aqui, lojas, shoppings, aqui nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar realmente mais pessoas que vão morar nessas casas. É uma rua residencial, tá? E por fim nós temos essa aqui, ó, que não é, ela é de terra, ela não foi calçada, são ainda ruas estreitas, poucos movimentos de carros e de pessoas. Mas observem que no caso desta rua, ela ainda não foi asfaltada, como nós chamamos, né? E nem está nos paralelepípedos. Ela ainda está na forma grosseira, né? Que é na terra mesmo, na terra. Então, assim, quando a gente encontra uma situação de uma rua como essa, principalmente quando se é numa cidade como a nossa, ou seja ela qual for, é difícil para os moradores. Sim, é difícil. Porque esses moradores sentem dificuldade num tempo de chuva, por exemplo. Já imaginou com lamaçal que deve ficar? Ou em dias muito quentes, a poeira que deve fazer para quem sofre de alergia, para quem tem algum problema, enfim, né, de saúde, né? Então, assim, como hoje em dia nós vivemos um pertinho do outro, somos muito vizinhos um do outro, quanto for melhor a qualidade de vida, para um também vai ser para o meu vizinho, para o meu coleguinha, para o vovô, para a vovó, para a mamãe, enfim, para todos, né? Então, assim, olha a situação de cada rua, como elas são diferentes, tá? Aí agora a gente vai para a página 5. Olha que interessante. Tia vai ler. Na área rural também existem ruas, existem sim, mas geralmente não são asfaltadas e o tráfego de veículos e de pessoas é menor do que na área urbana. Veja um exemplo a seguir. Essa imagem é da estrada rural no município, ou seja, na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Essa foto foi tirada em 2018, ano passado, ou melhor, perdão, ano retrasado. Mas independente, é bem provável que essa situação continue a mesma. Porém, assim, como a gente fala em viagens, nem todos os lugares por onde nós formos passar, por onde a gente puder viajar, nem todos esses lugares vai ser calçado, vai ser asfaltado, né? Nem asfaltado com o piche que Tia falou, que é aquele que deixa bem lisinho, bem legal, né? Que dá pra fazer as divisórias da pista, tá? Nem sempre é possível. Como também não é possível fazer com paralelepípedo. Questões assim administrativas, vamos dizer, governamentais, enfim. E em alguns casos, dependendo, não há grandes necessidades, porque a cidade é próximo da zona rural, então é viável para deixá-lo dessa forma, até porque estamos falando de sítio, fazendas, é mais interessante você estar curtindo uma paisagem assim, mais natural, não é isso? Então, olha só, uma paisagem, ou melhor, olha o poeirão
Ribeirão que está aqui atrás, com esse carro que está sendo pilotado por alguém, né? Dirigido por alguém, desculpem. E olha a situação. Logo se percebe que ela é larga, né? Ela não é estreitinha como nós vimos aqui algumas outras. É uma estrada larga que nos mostra ao mesmo tempo uma vegetação, alguém que está dirigindo, pouquíssimo fluxo de pessoas, porque geralmente em zonas rurais, quando a gente se refere aos caminhos em que os motoristas passam, fluxo de pessoas andando vai ser poucos. Não é que não tenham, tem sim, mas é mínimo, é uma quantidade pequena, porque o deslocamento, as casas são distantes umas das outras, então muitas vezes é necessário que você vá na casa do seu vizinho de bicicleta, de moto, de carro, se você tiver. Caso contrário, você vai a pé sim, também do mesmo jeito, mas às vezes a distância não permite. Então o fluxo de pessoas a gente vai ver aqui que vai ser bem pequeno, né? Ou talvez aconteça de não ter. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido essas situações aqui das ruas, tá? A nossa rua comercial, larga, movimentada, com bastante pessoas, carros, ou seja, é uma rua comercial. Tia, e só existe rua comercial? Será que existe uma rua industrial? Sim, por incrível que pareça. A gente vai ter espaços, não diretamente, não na nossa cidade, mas nós vamos ter espaços, digo, no Brasil como um todo, que haverá só polos industriais. Polos industriais, eu quero dizer o seguinte, que haverá tipo indústria, vamos dizer, de plástico, indústria, um exemplo, brinquedos, indústrias de, deixa-me ver, de borracha, para fabricação desses elementos. Então, elas vão ficar próximas umas das outras. Então, é como se fosse um bairro, vamos dizer, só que não é, chama-se polo industrial, que essas indústrias elas vão ficar bem próximas umas das outras e elas podem conectar sua matéria-prima, seus recursos naturais, elas podem revender de uma para outra, facilitar, entendem? Então existe como se fosse rua industrial, que realmente só aquele lado, só determinada rua vai ter indústrias, só para indústrias, assim como a gente também vê os pontos comerciais, residenciais. Infelizmente, porque acontece, né? Nós temos a situação da cidade, perdão, da rua não ser asfaltada, não ser pavimentada, não ser calçada. E como o tia falou, prejudica-nos muito por N razões. Às vezes não tem saneamento básico, tenho que ressaltar, acontece. E o que é saneamento básico? O tia já está aumentando, né? Mas veja bem, o saneamento básico é justamente o nosso esgoto. Ele não pode ficar assim na rua, a céu aberto, porque ele vai nos provocar diversas doenças. Existem ruas que ainda não tiveram seu saneamento básico feito de forma apropriada e fica os dejetos humanos, os dejetos da pia, do sanitário, do banho, na rua. Isso provoca inúmeras doenças. Por isso que quando as ruas são calçadas, geralmente o saneamento básico existe, certo? Esse saneamento básico, ele existe e ele evita com que haja contaminações e proliferações de doenças, beleza? Por fim, é isso, meus lindos. Tia vai mandar um vídeo, um linkzinho, mostrando mais sobre ruas para vocês, tá certo? Eu não quero exigir muito por enquanto, porque tem um outro conteúdo que a gente vai se aprofundar em detalhes mais minuciosos, que falam sobre a questão da deficiência física, vamos dizer, de como essas pessoas, do direito que essas pessoas têm sobre poder ir e vir, assim como qualquer ser humano que esteja em perfeitas condições.
Mas isso vamos deixar para uma outra aula. Por enquanto, eu quero que vocês façam essa atividade de ligação para ver se vocês realmente entenderam o que tia falou. E 2, tia vai passar uma atividade, desde já aviso, uma atividade avaliativa, mas tia vai digitar ou dependendo vai mandar bonitinho para vocês, querendo que vocês me informem sobre as ruas, mas com fotografia. Tia quer a fotografia da rua de vocês. Tia explica direitinho, não se preocupa, tá? Bom, por enquanto é só, vocês fiquem com Deus, que Papai do Céu os ilumine, tá certo? Um beijo bem grande, meus pequenininhos. Tchauzinho.